Em junho de 2006, Eduardo Coutinho, considerado um dos maiores documentaristas da história do cinema brasileiro, colocou um anúncio no jornal. Procurava mulheres dispostas a contar as suas experiências na frente de uma câmera. De 83, 23 foram selecionadas e tiveram seus depoimentos gravados no Teatro Glauci Rocha, no Rio. A escolha do palco como cenário pressupõe-se do fato de que, ao estar diante de uma câmera ligada, atores ou não, as pessoas assumem um papel. 3 meses depois, em setembro, Coutinho pediu a atrizes, famosas e não famosas, que assistissem às gravações e incorporassem o personagem diante da câmera, como se fossem as próprias mulheres a contarem sua história de vida. E assim, nasce longa-metragem Jogo de Cena. Essa trouxe é curioso, porque eu quase fiz escola de arte dramática, eu via teatro durante 30 anos, eu vi tudo que se fazia aqui na Europa e tal. Uma hora parei de ir por neurose, sei lá o quê, e, enfim. E daí fui fazer esse filme, eu tinha que pegar atrizes, que eu inclusive tinha atrizes que eu não via teatro há anos, não sabia como elas estavam e tal. Tinha a Marília Pêra, que estreou comigo no cinema, mas o fato é o seguinte, eu chamei algumas atrizes famosas, algumas saíram do filme, porque a estrutura não deu, outras ficaram. O genial é que eu dava o papel para elas, essa pessoa real, está aqui o DVD, está aqui o texto que ela fala, eu queria que você decorasse, interpretasse isso a seu modo, não pode criticar nem imitar. Era isso que eu dizia. E daí, 15 dias, 1 mês, 2 meses depois, elas voltavam e eu ficava inteiramente surpreso, porque o meu problema, eu não dirigia as atrizes. A experiência boa que eu tive em ficção é aprender a não dirigir os atores. Então, eu simplesmente tive surpresas extraordinárias quando a Andréa Beltrão e a Fernanda, e menos a Marina um pouco, me surpreenderam porque, ao interpretar, na verdade, elas estavam interpretando elas mesmas, tentando fazer a outra, entende? Então, para mim, foi uma experiência extraordinária de... As outras atrizes não conhecidas, o meu assistente que exercitou elas. Eu tive menos surpresa, porque eu via no vídeo que elas podiam render e tal. Mas as atrizes famosas, elas vieram... O que vai acontecer? Eu não sabia. Então, na ficção, eu tive mais surpresa do que no documentário. E o essencial de cinema, ou da obra de arte, eu acho que é a surpresa e o acaso. Se não tem surpresa, se eu sei que eu vou fazer isso, para que filmar? Eu só filmo porque eu não sei o que vai acontecer. O documentário traz depoimentos de mulheres anônimas e de atrizes profissionais. Porém, não sabemos diferenciar quem está encenando e quem realmente viveu aquele relato, trazendo uma dualidade que mistura a ficção com a realidade, transmitindo confusão ao espectador. Por isso, a importância do palco. Nele, todas as mulheres podem estar atuando. Coutinho tinha muito interesse em investigar, vamos dizer, os limites entre o documentário e a ficção, né? E de alguma maneira esgarçar esses limites, colocar isso à prova, né? E aí então ele formula esse filme que primeiramente era um filme com mulheres. Ele já tinha o desejo de trazer atrizes, e nesse ponto o João Salles, ele foi muito importante, porque o Coutinho sempre muito preocupado com questões de produção e de orçamento, achava que talvez não fosse possível ter atrizes, e o João foi foi a pessoa que falou, não, Coutinho, vamos lá, vamos colocar as atrizes, vamos trazer. Ele foi importante nesse sentido, assim, de assegurar o Coutinho desse gesto, né, de convidar atrizes, e também de assegurar financeiramente, porque o João foi o produtor, né? Então foi muito importante nesse sentido para que o filme se constituísse como ele é hoje, né? O filme que faz uma investigação sobre o próprio documentário, né? Atrizes, verdades, atrizes verdadeiras, o erro do acerto, a narrativa emocionada, a projeção de imagens pela palavra, o ruído que a narrativa nos dá. Um liquidificador de pulsões do corpo, do desejo, das normas familiares, dos medos, dos ruídos, dos preconceitos, das verdades que assim o são pelo que afetam. Jogo de Cena é o cinema e o Coutinho levado ao limite de seu maravilhamento, onde a afecção da imagem mais se desdobra em afetividade concreta, anetódica, cotidiana.
da possibilidade do afeto como imersão de mundo, da generosidade de construção de personagens através do tom dos olhos, do ritmo de respiração, da fala como se fala. Ele queria trabalhar com a Marília Pêra. Ele convidou a Marília para fazer o trabalho, ele queria filmar com a Fernanda Torres, ele queria filmar com o André Beltrão. Ele convidou essas pessoas, não houve teste de elenco para elas. Houve para outras atrizes, como a Débora Almeida, que faz a Trepadinha de Galo lá, a Nilza, né? Houve para a Lana Gueleiro, que faz a Claudileia, né? A gente fez teste de elenco, eu e o Neco, e eu e Neco, né? Ernesto Piccolo, nós trabalhamos juntos com os ensaios, com as atrizes não famosas. Então, a gente teve atrizes que ele já queria trabalhar e que foram convidadas e aceitaram, e a gente teve um teste de elenco para escolher quais seriam as atrizes que iam fazer determinados papéis, né? E aí, uma vez que essas atrizes foram escolhidas, o Neco e eu trabalhamos com os ensaios, enfim. As atrizes convidadas para repetir, reiterar, diferenciar as narrativas primeiras das não-atrizes vão nos dando a possibilidade de uma emoção que é, em última instância, a emoção seminal da dramaturgia no cinema. Rever a emoção da vida. Difícil de responder assim, escolhendo uma pessoa, porque eu acho que o grande mérito do jogo de cena é o conjunto, né? A Lana Gueleiro, ela faz uma cena impecável, eu acho, que é aquela da personagem que perde um filho e que perde a razão de viver, né? Eu acho que esse trabalho da Lana é muito, muito bonito, acho muito interessante, muito tocante como a Fernanda Torres se propõe a lidar com a própria fragilidade, com a própria impossibilidade, de uma maneira tão franca. Acho bonita a emoção da André Beltrão, quando ela acaba se lembrando, sei lá, do cheiro do sovaco da pessoa que trabalhava na casa dela e onde ela se aninhava, né? Enfim, eu acho que o conjunto é muito tocante e, enfim, é difícil de dizer. Isso é algo que eu não sei se é interessante ficar, que eu te falei das vezes que a gente se encontrou, que é quando o choro é verdadeiro, a pessoa sempre tenta esconder, né? Assim, esconder, quer esconder, não quer chorar. Você está falando das pessoas em geral? Na frente de uma câmera, né? Quando vão, sei lá, numa análise, eu não sei que cada análise é, mas quando o sentimento é doloroso e verdadeiro, a pessoa tenta esconder a lágrima. E o ator, principalmente o ator hoje, tenta mostrar a lágrima, né? Então essa é uma... Você fala hoje porque você fala na televisão ou porque você fala do ator em teatro em geral? Eu acho que é o ator mais da tela, e principalmente o ator de televisão, que as lágrimas sempre são muito bem-vindas, né? São bem-vindas. Todos desejam as lágrimas. Então, os atores mais modernos sempre estão mostrando as lágrimas. Mas, portanto, naquele momento que você teve a coisa da animação da tua filha, você, enquanto atriz, você... Tentei segurar. Tentei segurar, não deixei... Que eu acho que é mais emocionante quando você quer esconder a emoção, quando você... Ah, sabe uma coisa que eu botei aqui? Eu botei aqui até para te mostrar. Marca-passo? Que Deus me livre de marca-passo. Marca-passo fora? Cristal japonês. Isso é para quê? Isso aqui é só você passar um pouquinho, chora-se muito. Eu tenho que começar a usar, então, né? Eu botei aqui só para te mostrar. Eu falei assim, se o Coutinho quiser muito, 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 muito que eu chore, eu faço assim e choro. Então, se você pedisse muito, se eu não conseguisse chorar, a Marília, eu gostaria que você vertesse lágrimas. Não que você exigisse, mas que você quisesse muito. Eu gostaria de, entendeu? Aí eu ia fazer assim, assim.